programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Sempre lembramos aqui que a sua participação é de fundamental importância para até a existência do programa. Ele só existe em função da sua participação. Ele é feito para você e também por você. Através dos seus contatos, dos seus e-mails, das suas ligações, vocês nos ajudam a fazer o programa. E os nossos contatos, lembramos sempre, o nosso telefone fixo, 3386-1400. Hoje temos duas Sheilas lá para te atender no telefone fixo. Temos o nosso WhatsApp, que é 98486-7633. Vou repetir que a última vez que eu falei aqui, o Sérgio disse que eu tinha falado muito rápido. Então, 98486-7633. E o nosso Facebook oficial aqui da rádio, onde já temos aqui 30 pessoas participando conosco aqui ao vivo, acabamos de entrar. Vamos compartilhar, vamos dividir para a gente atender ou divulgar a doutrina de Jesus para o maior número de pessoas possíveis, inclusive para outros países que nos ouvem e nos veem. O nosso convidado, para quem está no Facebook, já sabe, já viu o Sérgio Breves aqui conosco, e o da rádio já ouviu, né? Eu mencionando aqui a risada dele aqui. Então, o Sérgio vem aqui um pouco para conversar um pouco conosco sobre medos. Lembrando que as suas questões não precisam necessariamente estarem ligadas ao tema. A sua questão é a sua dor, a sua dificuldade, que nós dividiremos com você. Mas, para começar o nosso programa, nós sempre conversamos, sempre abordamos um tema. E na última vez que o Sérgio esteve aqui, foi sugerido por um ouvinte que ele conversasse um pouco com ela, e agora com todos, né, sobre medo, sobre medos. E aí, Sérgio, a palavra é sua para conversar um pouco com os nossos ouvintes aí. Ouvintes e, agora não sei, videntes, né? Pessoas videntes, que nos veem, né? Videntes que nos veem através do Facebook. Seja bem-vindo. Um abraço grande em todos os corações que estão sintonizados aqui com a rádio, via internet, via rádio mesmo, né? Essa questão de medo, Valdenir, ela é ancestral, não é? Isso vem conosco desde a época lá que nós, como o iniciante de espíritos, né? Como princípio inteligente ainda, né? Nós passamos lá pela planta, começando a desenvolver as sensações e percebíamos as vibrações que eram agradáveis ou não, né? Isso, existem pesquisas em cima disso. Até hoje, né? Que as plantas têm sensações. Exatamente. Sim, né? Depois, como animais, né, nós começamos lá como peixe, simplesmente um instinto de comida e nada, né? O peixe, inclusive, nada né? Mesmo. É comida e nada. Só a sobrevivência. E um cérebro muito pequenino ainda, muito primitivo. E isso nós fomos desenvolvendo através dos milhões de anos, começando pelo instinto de sobrevivência, né, até atingirmos um estágio de animais
um pouco mais evoluídos, onde a questão do medo, né, apareceu. Um cachorro tem medo, um jacaré não tem. Mas o jacaré não enfrenta um elefante, né, se ele sabe que é um elefante. Ele não vai enfrentar isso. Mas não é medo. É um instinto que diz o seguinte: aquela coisa muito grande à minha frente é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Não é? Mas não é raciocínio, é claro. É puro instinto. Então o nosso medo vem dessa época lá, de milhões de anos lá para trás. E só que hoje nós temos um cérebro mais desenvolvido como espíritos. Não é? Nós chegamos a um estágio de razão, de ética, não é? O nosso cérebro. Eu uso muito o cérebro porque nós estamos encarnados. Sim, né? claro. Mas somos nós espíritos que damos essas informações para o cérebro, não é? Ele não funciona sozinho. Mas nós chegamos numa fase agora de raciocínio, de ética, onde a questão do medo, ela precisa ser trabalhada, não é? Eu brinco sempre com isso e as pessoas riem, né? E você vê quem é que está passando pela situação da questão do medo da barata. Né? Medo da barata é puramente irracional, não tem nada de razão naquilo ali. Barata é pequenininha, barata não é venenosa, não morde, não faz mal a ninguém. Não faz mal nenhum, né? E tem gente que chega a se travar fisicamente, tanto o pavor, não é, que aquela imagem traz para o espírito, e a comunicação do espírito com a matéria através do cérebro faz com que o corpo se retese e nem se movimente, né? Então é um instinto que, no nosso caso, hoje em dia, como espíritos bem mais evoluídos, nós estamos precisando começar a olhar com mais carinho para isso aí. Porque o medo, ele trava a nossa vida, não é? Dependendo da direção que eu dei a ele, socialmente, não é? Medo de falar em público. Às vezes tem pessoas que falam assim: poxa, você fala lá e você fala tanto e está tudo escrito. Eu falei: não, né? O Valdenir vai lendo e na hora a gente vai buscando, né? Nos escaninhos da memória. No HD nosso HD, né? Eu não consigo isso. Se a pessoa trava-se, não é? Eu não consigo isso. O cérebro escuta, vai liberar determinadas endorfinas, substâncias químicas, não é? Eu, espírito, estou sentindo isso tudo. Ou seja, é um caldo de cultura que, por causa de uma questão de medo, toda a vida fica prejudicada, não é? Então, quem tem, a nossa finalidade aqui, não é, do programa, é ajudar, estar junto, procurar encontrar soluções. Quem tem emoções, e o medo, ele é base das emoções. Quem tem emoções conturbadas, não é, busque uma ajuda para entender esse mecanismo, para ver o que é que vai fazer, o que pode ser feito, não é, para que esse medo não seja uma questão paralisante. Não atrapalhe a vida social, não atrapalhe a vida dentro de família, não atrapalhe, né, você com você mesmo, a questão de auto-amor. É preciso que a gente tenha uma atenção muito grande, não é? O medo, ele é atrapalhador, se a gente pode dizer assim, das nossas existências. Com toda certeza. Ele, quando chega a esse nível, né, de atrapalhar, de paralisar, ele é doentio, né? É o pânico, né? O pânico, o transtorno de pânico é um medo exacerbado, né? As fobias, né? Isso são sentimentos de medo, na maioria das vezes, né? Eu diria, na maioria das vezes, é uma questão irracional.
Eu usei aqui um exemplo brincando, né? Porque as pessoas riem quando a gente fala isso, mas é uma coisa muito séria. Você ter um medo de barata e você passa isso para os seus filhos, porque uma criança aprende, uma mãe gritando, saindo correndo e falando assim, corre! Não é? É um caso de uma família muito amiga nossa. A filha dela estava um dia desses conversando, né? Falando, seu tio, quando eu era pequenininha, a mamãe falou assim, corre, e foi embora. E eu, pequenininha, fez assim, eu tenho que correr também. Ou seja, você aprende determinadas situações que fogem do racional, né? Você não usa a massa cinzenta, não usa o raciocínio, simplesmente mantém aquele medo aceso, né, travando a sua existência. Né? Acho que a frase essencial que você disse aí foi, foge do racional. Porque é claro que nós precisamos ter medo. Sim, obviamente. Né? Tem um cachorro, claro, né, violento ali mostrando os dentes para mim, né? Não vou chegar lá, o dono segurando com esforço naquela coleira. Eu não vou lá alisar o bichinho, claro, eu sei que, né, eu não vou, estou com pressa, estou no 20º andar, não, eu vou pular aqui a janela, chego lá embaixo, porque eu estou com pressa, tenho que pegar o ônibus. É o medo que me diz, não faça um negócio desse, porque vai morrer. Né? Sair à noite em determinados locais. Sim. Né? Então, Rio de Janeiro hoje, não é? É normal que nós tenhamos medo. Precisamos ter esse cuidado. Sim. Isso com toda certeza. Então, querido ouvinte, se o medo está te paralisando, busque uma ajuda. Ajuda profissional é fundamental, porque eu conheço muita gente paralisada e que ficou paralisada há muito tempo pelo medo. As pessoas se trancam na própria casa, aí já um pânico, uma coisa mais intensa, mas o medo pode ser paralisante. Se é o teu caso, busque uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, às vezes, para você sair dessa situação, porque, como diz a garotada aí, ninguém merece, né, ficar, né, preso em casa por causa de medo. Né? Tem uma série de técnicas, né, que nos ajudam nisso. Mais uma vez, né, parece que a coisa a gente força uma barra, mas não é. Mais uma vez a gente toca na questão da meditação. Né? A meditação, ela vai trabalhar exatamente esse medo irracional. Né? Vai fazer com que a gente continue com medo racional, né? Nos cuidando, tendo cuidados com a nossa saúde, esse negócio todo, mas trabalha muito a questão do medo irracional. A própria religião, o próprio espiritismo, né? tem esse caminho, né? Tem essa finalidade de fazer com que a gente entenda a nossa vida, tenha principalmente confiança no Pai, né? Nosso Criador e cuidador até hoje, como um fator de apoio, né? de que a gente supere isso aí. Perfeito. Bem, nós temos aqui algumas questões que ficaram na semana passada. E a semana passada, só para lembrar aqui os nossos ouvintes, e lembrar o Sérgio que não estava aqui conosco, né? O Henrique esteve aqui conosco e conversamos um pouco sobre remorsos. Isso rendeu a beça. Teve muita gente escrevendo, muita gente telefonando e muita gente se vendo naquela situação, né? Do remorso, da culpa, enfim. A culpa é terrível. É terrível. Então tem algumas questões que ainda abordam esse tema. É o caso aqui do Enéas, lá de Barra de Pina, que disse que um amigo desencarnou e quando ele soube sentiu muito remorso por não tê-lo visitado. Mas segundo ele, já refletiu, já meditou e conseguiu superar a dificuldade. Então, Enéas, para você e para quem esteja nessa situação, ou quem ainda possa estar, não deixar para amanhã, né, aquilo que a gente pode fazer hoje. Né? Você tem um amigo doente, tem um amigo com dificuldade, vou lá, vou conversar, vou me apresentar, posso ajudar em alguma coisa? E aí a gente fica com uma consciência tranquila, eu fiz a minha parte. Você não fez a sua, né, segundo aí a sua colocação, ficou depois com remorso. A Terezinha de Itaguaí faz aqui um texto, ela faz aqui uma fala muito bonita. Ela diz, se eu tropeçar em uma pedra que quase arranca a unha do meu dedão, não saia cuspindo marimbondos. Arraste a pedra para o cantinho, para que seu próximo também não tropece nela.
não deixe de fazer, né, Terezinha, aquilo que podemos fazer a benefício nosso e do próximo. E aqui o Joaquim de Laranjeiras, essa eu vou passar para você. O Henrique deu aqui usou uma metáfora semana passada, disse que o remorso seria como um carro na lama, patinando sem que pudesse sair do lugar, sem a tração nas 4 rodas, naturalmente, né? Por isso que eu gosto de Jeep. Pois é, né? Tem tração nas 4. Tração nas 4. O Henrique usou essa metáfora aqui, e o Joaquim de Laranjeiras também acabou usando ela. Ele disse, como lidar, partindo dessa ótica do carro atolado, quando a gente comete um determinado crime que está acima da redenção? Ou seja, como se perdoar por um ato cometido num momento de alta instabilidade emocional? Quando a gente sente que o certo seria causar o mesmo dano a nós mesmos. Como uma alta punição por termos causado esse dano inicial. Joaquim, olha só, isso essa sua questão dá um programa inteiro. Ou mais, né? Ou mais. A questão é o seguinte, nesse momento em que a nossa emoção está à flor da pele, num processo de profunda culpa, eu tenho muita dificuldade em encontrar uma saída, uma solução. Porque eu estou trabalhando, eu estou vivenciando uma emoção muito profunda e muito intensa. É necessário, às vezes, alguém de fora para nos sacudir. Não estou falando nem fisicamente, não, mas sim. Dá uma sacudida. Emocionalmente, porque eu preciso entender o seguinte, isso é fundamental, essa questão é fundamental. Eu preciso entender que o que eu fiz naquele momento, mesmo que tenha sido um gesto translocado, um profundo desequilíbrio, naquele momento, se eu fiz, era verdade para mim. Eu preciso entender isso, porque isso vai me levar a uma questão de entendimento, auto-perdão e um processo racional de transformação e de reparo, se for possível. Eu não sei se ficou muito claro. Eu preciso entender que se eu chutei a canela de alguém há meia hora atrás e agora eu enxerguei que eu fiz bobagem, meia hora depois, não é uma vida, 2, 3 para frente, não. Meia hora depois, eu preciso entender que há meia hora atrás, o que eu achei e que me levou a ter razão, para chutar a canela da pessoa, aquilo ali era uma verdade para mim. Em meia hora eu repensei, enxerguei o meu desequilíbrio, a minha instabilidade e penso assim, fiz tudo errado, eu não quero fazer mais isso, eu não quero sentir mais isso. Meia hora depois. Mas eu não posso me julgar agora por ter feito aquilo lá atrás com os valores de agora. Eu tenho que entender que o que eu fiz lá atrás era com os valores que eu tinha lá atrás, mesmo que seja meia hora atrás. Eu falo isso, já falei aqui na rádio, já me vi em outra existência, cortando cabeças, assassino de aluguel, não é? Só que era um outro país, uma outra cultura, 1600 e pouco, não é? Eu não tinha a menor noção das coisas que eu tenho hoje. Eu não era o Sérgio, eu era uma outra pessoa. Eu hoje estou Sérgio e sou o mesmo espírito que era lá, só que com conteúdo diferente. Eu tenho que enxergar lá com os valores que eu tinha lá. Se eu me julgar lá com os valores que eu tenho hoje, é covardia comigo. Eu vou me punir sempre. Que eu possa usar, talvez isso seja o seu caso, não sei, não é?
você hoje precisa enxergar os valores que você tinha lá, comparar com os que você tem hoje, e aí você vai conseguir trabalhar, mesmo que seja com a ajuda de alguém. Porque se você não tiver esse olhar, esse alguém pode vir tentar lhe ajudar e você não aceita ajuda. Isso é teimosia. É um valor seu de hoje. Não mudo. Sou teimoso. É um valor seu de hoje. Com isso você vai estar fazendo coisas que ano que vem você vai estar arrependido. E pode ser que no ano que vem você se julgue, não é, o que você está fazendo hoje, mas se você lá no ano que vem se julgar com esses mesmos valores, não é, eu não mudo, eu não me perdoo, você vai pulando de ano para ano, de vida para vida, sem se perdoar, sem entender essa questão de aquisição de uma vida diferente, de valores diferentes que vão transformar você. Eu não sei se eu enrolei muito, mas é o seguinte: perdoe-se. Entenda que você hoje, mesmo que seja meia hora depois, é outra pessoa. Né? Dois homens não se banham, um homem não se banha duas vezes no mesmo rio. No mesmo rio, com certeza. Diz lá o filósofo. Então, você é outro, Joaquim. E você usou uma frase aqui, Joaquim, que me chamou a atenção. Eu até sublinhei ela aqui porque achei bastante interessante. Um crime que está acima da redenção. Por quê? Me chamou, quando você estava lendo, me chamou. Quem somos nós para dizer que nós estamos acima da redenção se o Pai não faz isso conosco? Não é? Você não está acima da redenção. Esse crime não está acima da redenção. Ele é perfeitamente... Desculpe, você falou, é porque quando você leu eu tinha pensado exatamente nisso. Não é? Nós não temos o direito de querer contrariar o Pai. Se Ele nos dá chances contínuas, inúmeras vezes, quem somos nós para dizer assim, eu não tenho redenção? Tenho sim, tenho redenção. Não é? Basta que eu entenda a questão do alto amor. Né? Desculpa, agora é contigo. Tranquilo, está no pano aqui, Joaquim, não é uma fala do Cristo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E se eu sou filho de Deus, né, e eu sou, e você também é, nós somos irmãos do Cristo. O Cristo vem na nossa frente para nos orientar, nos mostrar caminhos. Mas o que ele nos recomendou? Que perdoássemos 70 vezes 7 vezes. Que amássemos os nossos inimigos. Mas aí, Joaquim, precisamos lembrar que quando Jesus diz ame o seu inimigo, não é só aquele inimigo que está lá fora. Porque o nosso grande inimigo, o nosso maior inimigo, está dentro de nós mesmos. Nós somos os nossos grandes algozes. Na grande maioria das vezes, nós somos os nossos algozes. Então, quando Jesus recomenda perdoa os inimigos, naturalmente, Joaquim e ouvinte, ele está falando para que eu me perdoe. E aí o Sérgio conclui muito bem. Posso estar enrolando muita coisa, mas o importante é se perdoe. Porque se você não se perdoar, aí não tem jeito. Você vai estar sofrendo até o dia que você resolva se perdoar. Eu costumo brincar, Joaquim e ouvintes, né? Fora do perdão não há salvação. E não há, porque a questão do lado do Evangelho é fora da caridade não há salvação. Mas a questão 886 do Livro dos Espíritos diz que caridade é indulgência, benevolência e perdão. Então, se eu não perdoar, eu não tenho salvação. E principalmente se auto-perdoar. Perfeito. Bem, já ouvimos aqui uma musiquinha de fundo, você também já ouviu aí. O Michel já disse que acabou meu tempo. A gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova.
Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Desde que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Toda quarta-feira, às 14h, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levado ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspice e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada à hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Sutini. A Rádio Rio de Janeiro precisa de você, com sua opinião e análise, para trabalhar na melhoria da programação da rádio. Está em nossa página no Facebook uma pesquisa de opinião junto aos nossos ouvintes. Você não levará mais do que 2 minutos para responder. Visite a nossa página no Facebook, Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. E encontre naquela página do Facebook o seguinte destaque: você poderia dedicar alguns instantes para responder o meu questionário? Basta clicar naquele local do Facebook que você será levado à primeira pergunta do questionário. São apenas 10. Não é preciso escrever nada, bastando apenas clicar nas opções apresentadas. Agradecemos muito a sua participação e solicitamos que nos ajude nessa divulgação. O resultado dessa pesquisa irá melhorar os nossos serviços para todos vocês. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Bem, amigos, aqui é Célio Berron. Estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto, nos dias 11, 12 e 13. Iremos participar da tradicional festa agostina junina, dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece. Não perca este passeio maravilhoso. Ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel. Reserve sua viagem conosco. Ligue já para 2481-5751, tratar com Geni. Não perca este belo passeio. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13h29. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. O nosso convidado da tarde de hoje, o Sérgio Breves, psicólogo Sérgio Breves. E quando eu digo tarde, porque o programa é ao vivo agora, das 13 às 13h55. Mas tem reprises nos sábados, às 22h, no domingo, às 15h, e também pela madrugada, de terça e de sexta, a 1h da manhã. Então a gente pode rever ou reouvir, né, os nossos programas quantas vezes quiser. Além de estar no site da rádio. Nós temos uma página no YouTube, que é youtube.com/Rádio Rio de Janeiro, e lá você pode ver
todos os vídeos, todos os programas passados ao vivo da rádio. Pode ver, compartilhar, indicar para amigos, enfim, para que possamos divulgar mais intensamente os ensinamentos de Jesus. No caso de hoje, a gente fala um pouco de psicologia, mas também com base na doutrina espírita, com base nos ensinos de Jesus. Eu digo no caso de hoje, porque eu apresento também o programa da quarta-feira, Respondendo aos Ouvintes, que é um programa só doutrinário, onde as perguntas são feitas, respondidas, né, absolutamente dentro dos princípios da doutrina espírita. Sérgio, o Pepe lá da Penha faz uma pergunta aqui. O medo, o ciúme, pode ser considerado como um medo? É um reflexo, Pepe. O medo, como nós falamos no início, o medo é base das nossas emoções. Se eu me sinto fragilizado, se eu me sinto diminuído, não é? Eu vou figurar aqui, não é? Eu tenho medo de ser esmagado, eu tenho medo de ser explorado, não é? Então, se eu tenho esse medo frente a uma questão de relação, não é? Um ciúme marido e mulher, vamos colocar assim, é porque eu me sinto inferior às outras pessoas, e aquela pessoa que é companheiro pode me trocar por causa da minha fragilidade por outra pessoa. E aí surge a questão do ciúme. O ciúme é a apresentação de uma sensação de medo, sim. Não é? Como tantas outras coisas. A inadequação dentro de um escritório, de uma repartição, não é? Achando que as pessoas não gostam de mim, achando que a fulaninha me olha torto, que o chefe prefere não sei quem a mim. Isso tudo tem como base o medo, não é? O medo tem um espectro assim imenso de penetração na nossa existência. Não é só medo de cachorro, medo de barata, como nós brincamos aqui, não é? O ciúme, a paranoia, a ansiedade, medo de não conseguir, não é? Eu já estou usando aqui, respondendo ao Pepe, não é? Porque a gente pode ter ideia, né, que tem uma determinada emoção e que aquela emoção é original. No fundo, quando a gente vai ver, tem o dedo do medo. Ela é subsidiária. Ela é subsidiária. A Sandra daqui da Ilha do Governador, ela disse que falou sobre o tema e tal, disse, e quando nos perdoamos de algo errado, mas que só fez mal a nós mesmos, e alguém nos condena em uma perseguição implacável, como ou o que fazer neste caso? É Sandra, né? Sandra. Ô Sandra, se você tem a consciência tranquila de que reparou, né, de que avaliou aquilo que nós tínhamos falado antes, avaliou que era sua verdade lá atrás, mas que agora não é mais. Se você se perdoou, é uma coisa, não é? Se essa pessoa não perdoou você porque você tinha feito uma coisa a você mesmo, desculpe, mas raciocine que aí é problema dessa pessoa, não é? Se essa perseguição implacável, não é, envolve questões físicas, emocionais, compete a você, não é, dentro da possibilidade, dentro do que você realmente possa fazer, colocar um limite nessa pessoa. Não é? Não espere nunca que ela entenda você, como não espere nunca nada de ninguém, não é? Mas se essa pessoa exerce uma perseguição por algo que você fez a você, é problema dela. Se isso não está lhe prejudicando, é problema dela, né? Deixe a ela o ônus dessa perseguição. Para esse caso para a gente entender melhor, a gente tinha que bater um papo melhor e entender, né? Conhecer mais detalhes, que com o que você falou fica pouco para nós chegarmos a um aconselhamento ou uma coisa assim, não é?
Mas o que a gente pode aconselhar é, se não está lhe prejudicando essa perseguição, deixe esse ônus da raiva, do mal-estar com essa pessoa, passe por cima. Ô Sandro, enquanto o Sérgio está falando, me lembrei do Sartre, o Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, final do século passado, desencarnou no final do século passado. Eu vou dizer aqui com as minhas palavras, porque as palavras dele eu não tem de cor, mas a ideia é, não me importa o que o outro fale ou faça a meu respeito. O que me importa mesmo é o que eu vou fazer com isso. Então, o que ele está falando, ou está fazendo a seu respeito, que, né, como diz o Sérgio, é problema dele, né, com todo o respeito aqui, mas ele que se resolva lá com a situação dele. Joana nos fala isso, né? Joana falou isso pro Edivaldo, não é? Sim. Se ele está falando mentira de você, agradeça a Deus, porque não é você que está mentindo, né? Quem está mentindo é ele. Não é? Não dê muito ouvidos a isso não, né? O que Sartre falou, que o Valdenir está falando aqui, né? Passe por cima, não é problema dele. Se você está agasalhando essa ideia, você está sofrendo. Não é? Com toda certeza. Um abraço para você, Sandra. A Aline lá de Irajá também. Obrigado, Aline, pelo seu depoimento aqui. Ela disse que superou as dificuldades do remorso, da culpa que ela tinha. Então isso é muito bom. Aline de Irajá. E vamos responder aqui uma pessoa aqui do WhatsApp hoje. A Márcia Rodrigues, lá da Penha. Ela disse, o medo me paralisa. Tenho medo de multidão, de trem, de metrô, de ônibus com ar-condicionado. Avião, nem pensar. Eu estou fazendo terapia. Estou na 10ª consulta e acho que não melhorei nada. Será que irei ficar curada um dia? Pergunta lá a Márcia. Ô Márcia, 10 sessões ainda é muito pouco tempo, né? Eu não sei a linha de terapia que você está seguindo, né? Que o seu terapeuta usa, né? Mas 10 sessões ainda é muito pouco tempo. Agora, é necessário um esforço seu e também uma questão de você avaliar se essa terapia é a mais indicada. Isso aí é meio delicado de nós falarmos, né? Porque tem pessoas que se entusiasmam mais com uma determinada linha de pensamento do terapeuta com de outro. Eu sou muito imediatista, eu gosto da coisa assim mais rápida. Quando eu trabalhava, né, eu estudei na época de faculdade uma determinada linha de pensamento, não se coadunava comigo. Até que eu encontrei a transpessoal, a terapia de vida passada, que aí tem a questão de vidas passadas, de reencarnação, isso fez mais nexo e é mais rápido, é mais carinhoso, a gente se aproxima mais do paciente, né? Às vezes é uma questão também de sensibilidade sua com relação à terapia. Seria o caso, se daqui a algum tempo você não perceber nada de diferente, né? Buscar uma outra orientação. Agora, respondendo que você pode ficar curada, com absoluta certeza pode, não é? Eu me lembrei aqui da Maria Emília, uma outra companheira que trabalha conosco aqui. Minha comadre. A nossa comadre, né? Um dia desse uma pessoa perguntou aqui se esquizofrenia tinha cura. E ela respondeu absolutamente sim. E eu tomei um susto, né? Porque eu falei, caramba, essa eu não sabia. Ela disse, não, mas talvez daqui a 300 anos, né? Na próxima encarnação, nas próximas encarnações, você vai curar. Então, brincando aqui com a nossa ouvinte aqui que fala do pânico, porque em realidade do medo da Márcia, né? Do medo do avião, etc, etc. Claro que vai passar, né, Márcia? Esperamos que ainda nessa encarnação. Nessa encarnação, contrário da esquizofrenia, que para nós nessa vida tudo indica que não tem. Não tem, né? Pelo menos por enquanto. Por enquanto, mas no seu caso, com certeza nessa vida é perfeitamente possível, com toda certeza. O nosso amigo Zé, ele pediu para ser chamado assim. Zé é lá de Nova Iguaçu. Ele disse, parabéns pelo programa, tal. Ele estou passando por momentos difíceis e tomei uma decisão fundamental em prol da preservação da minha família.
Sinto que poderei ter remorso no futuro, por não ter vivido um amor verdadeiro. O compromisso assumido com a família pode gerar remorso desse tipo? Ele não ter decidido, aqui, Zé, acho que é isso que você quer dizer, né? Não ter ido embora, ter ido viver a experiência dele com outra situação, outro amor, outra mulher, talvez. Isso pode gerar remorso a ele depois? Pergunta lá o Zé, de Nova Iguaçu. Eu acho que está gerando uma tristeza agora, né, Zé? Uma questão de avaliação de que você poderia ter buscado uma felicidade, não é, fora do lar que você está, não é? Eu acho que daria mais remorso num caso de uma separação. Isso é mais comum, que nós temos visto, é mais comum ter um remorso porque você se separou e deixou uma família, filhos, numa situação de tristeza, criou determinadas dores. Isso gera mais remorso do que você não ter se separado, não ter ido viver um amor que você imagina, né? Isso pode causar mais hoje tristeza do que remorso. Não é? Eu vejo exatamente o contrário. Se tivesse havido uma separação, poder ter havido um remorso maior. Não é? Perfeito. Aqui uma questão lá da Adriana lá de Niterói. Essa cara tem muito medo de estar no edifício. Ela imagina que a caixa d'água vai desmontar, vai quebrar e vai desmontar o prédio em cima dela. E como é que ela pode superar isso? A nossa Adriana de Piratininga. Adriana, olha, isso são ideias fantasiosas, né? Até porque... E pode ser outras fantasias, né? Além dessa, ela pode fantasiar outras coisas, né? Nesse caso, Adriana, se isso chega a perturbar você, né? Porque às vezes a pessoa pensa fantasia, mas não interfere em nada, não é? Mas se essa questão de eu estou dentro de um edifício e começo a pensar que tem uma caixa d'água imensa lá em cima e que se ela estourar, todo mundo vai morrer afogado, e isso me tira do sério, isso me abala emocionalmente, é necessário que você busque uma ajuda, não é? Porque até para entender que para ter feito isso, não é? E nós vemos muitos erros aí de engenharia, né? Pessoas mal intencionadas, mas para ter feito isso, e se esse edifício já tem um tempo e não desmoronou, não é? Isso tudo é muito bem calculado, não é? Isso dificilmente vai acontecer, que eu me lembre, nunca ouvi falar de uma caixa d'água que tenha desabado. Já vi até prédio cair, mas a caixa d'água não. A caixa d'água não. Talvez, aí eu vou dar uma viajada aqui, sim, não é? Quem sabe você não morreu numa casa mais simples porque a caixa d'água desmoronou, isso em outra existência, e isso está vivo dentro de você ainda. Até pode ser por aí, não é difícil não. Não é, esse edifício não é edifício, é difícil, né? Fiz agora um trocadilho aqui. Perfeito. Augusto lá de Irajá, meu amigo, a gente está toda semana aqui, obrigado aqui pela sua participação, mas Augusto, a gente precisa se preocupar muito com os nossos atos, com as nossas crenças, com os nossos valores, com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu faço. O que o outro fala, faz, acredita, é problema dele, como nós acabamos de falar aqui na situação anterior. Lembrando o Sartre de novo, né? O que os outros falam ou façam a meu respeito, não tem problema. E principalmente se isso não me diz respeito diretamente. Então isso é um problema do outro. Deixa que o outro responda pelos seus atos. Lembro aqui de uma frase da Joana de Ângeles, que ela diz que o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então se o outro está fazendo mal, e ele sabe que está fazendo mal, porque nós temos consciência, nós somos racionais, sabemos o que é certo e o que é errado, sabemos que não gostaríamos que aquilo nos fosse feito, e ele ainda continua fazendo, Augusto, lamento, né? Lamentamos, oremos por essas pessoas, mas não podemos modificar ninguém.
Precisamos nos modificar. Mas modificar o outro, eu diria, Augusto, impossível. Então vamos nos concentrar em resolver as nossas dificuldades. Os outros respondem às deles. Tá bom, Augusto? Um abraço para você. Fique com Deus. A Eliane, lá de Niterói, diz que eu tenho remorso. Um dia eu fui visitar minha madrinha no hospital. Foi uma visita muito rápida, porque era fora do horário, etc, etc. E ao invés de dar um abraço nela, de conversar, de beijar, eu me preocupei em deixar um dinheiro com ela. Para ela pagar, sei lá, comprar, fazer alguma coisa. E fui embora. E foi a última vez que ela viu a madrinha encarnada. E ela diz que sofre até hoje por isso. Ela pede perdão, mas ela ainda sofre. E pergunta, será que a minha madrinha já me perdoou? Olha, eu acredito que há muito tempo. Há muito tempo. Né? Acho que ela nem percebeu que você fez isso. Não está nem aí, não é? Quando se desencarna, e se uma pessoa está no hospital passando por determinadas situações, tem comportamentos nossos que a pessoa nem computa, nem percebe. Você que está vivenciando isso aí, não é? E se autopunindo à toa, não é? Foi valor seu. Qualquer coisa, isso a gente precisa ter muito claro. Foi valor seu naquele momento, não é? Onde você não conseguiu lidar com a sua emoção, onde a visão da sua madrinha tenha chocado você, e você precisou botar o pé no chão, assim, buscar uma coisa muito material, dinheiro, né? Vou deixar o dinheiro para ela dar de gorjeta para a enfermeira. Foi a forma que naquele momento você encontrou de dizer para ela, ó, eu lhe gosto, né? E agora que ela se foi, em que você está se olhando mais, essa coisa veio à tona, né? Essa dor veio à tona. O dinheiro lá foi a forma de você lidar ou não saber lidar direito com a sua dor. Passe por cima, trabalhe isso, tenha certeza que a sua madrinha já superou, converse com ela, bata um papo, peça à noite para, se for possível, para você estar com ela, não é? na espiritualidade, mas se você continuar nisso, vai continuar sofrendo, até porque ela já faleceu, o dinheiro já foi embora, não é? Você não tem condição de voltar lá atrás e refazer o que você fez, né? Ou fazer o que você não fez. Não existe mais essa chance. A sua vida, a nossa vida é daqui para frente, não é? Dê a volta por cima. Um abraço, Eliane. Fique tranquila que com certeza você já foi perdoado. Só falta você se perdoar. A única coisa que falta até hoje é você se perdoar por não ter dado um abraço na sua madrinha. Fique tranquila. A Marisa, lá de Niterói, ela tece alguns comentários sobre o programa da semana passada e diz aqui, há 9 anos não consigo virar a página. Desde que meu filho não mais voltou e ficou no mar, sem que o corpo aparecesse. Tenho vida normal. Aos 75 anos, sou ativa, participo da vida dos meus filhos, netas, irmãos, etc. Mas me culpo sempre. O que você pode dizer para a Marisa, que está se culpando porque o filho morreu, desencarnou no mar? Só gostaria de fazer uma pergunta que ela não vai poder me responder. Foi você, Marisa? Maria? Né? Marisa. Foi você, Marisa, que jogou ele no mar? Né? Para que você o obrigou, né? Eu não sei desse detalhe, mas se ele foi para o mar por livre e espontânea vontade, se ele estava no navio que afundou, se ele estava pegando surf, alguma coisa que ele fez por ele, não é? Você pode, eu acredito que seja uma marca profunda a morte de um filho, não é? Que a gente nunca espera uma situação dessa, essa saudade, esse buraco que ficou, não é? Esse intervalo que ficou aí aberto, a ferida, não é? Tudo isso é possível de se passar por cima, mas é racional. Agora, você se arrepender, você se não culpar, porque ele morreu no mar,
Só se você tivesse jogado ele lá. Aí daria para entender. Está faltando realmente, talvez a ajuda de alguém que mostre para você que esse seu sentimento, a princípio, ao que você disse aqui, a princípio é irracional, não é? É uma questão de você achar uma forma de sofrer, não é? E não percebendo só a saudade, mas uma forma de se autopunir, não é? Um abraço para você, Marisa. E bola para frente, não se culpe, porque culpa é corrosiva. Culpa mata. E aí você vai chegar lá como suicida. Aí sim vai ser ruim para você, né? Porque você está se matando. Nosso amigo Rodrigo, lá do Recreio dos Bandeirantes. Rodrigo, ele fala da violência do Rio de Janeiro. Essa é uma violência, Rodrigo, que nós criamos, que nós produzimos e que temos que responder por ela. É claro que nos causa medo, obviamente, falamos aqui no início do programa. Sempre nos causa medo, né? Eu não vou sair à noite para lugares perigosos, me causa determinado medo. Mas isso não pode me paralisar, ou não deveria, pelo menos, me paralisar. Se paralisar, como dissemos no início, preciso buscar uma ajuda. A Cláudia, lá de Nova Iguaçu. Cláudia, a gente só pode ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Se você indicou, falou, procura o médico, faça isso, faça aquilo, e a pessoa não quis fazer, você fez a sua parte. De novo, é consciência tranquila. É uma decisão do outro que precisa ser respeitada. Mesmo que você não concorde com ela. Eu também não concordo. Mas o respeito à decisão do outro é fundamental. Então, por favor, entenda isso e respeita esse familiar que pensa diferente de você, que não quer fazer aquilo que você acha que é melhor para ele. Mas esse familiar agora, pensando por ele, melhor para mim é não ir a esse médico. Melhor para mim é não fazer isso. Ele está analisando isso. Daqui uma semana ele vai ter outra visão, se arrepender. Ah, eu fiz besteira lá atrás. Ok, ele vai lá, corrige, como falamos aqui durante o programa. Uma boa parte do programa aqui, o Sérgio falou sobre isso. O Leandro de Caxias pede para repetir aqui uma fala que eu fiz aqui na semana passada. Ô Leandro, essa minha fala está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 19 e seguintes. Repita, por favor. Ah, sim. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 19 e seguintes. Só os dois versículos primeiro, Paulo diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É uma fala de Paulo escrevendo aos Romanos, que você pode pegar lá. As cartas de Paulo são lindíssimas, interessantíssimas, que dá para retirar, né, ensinamentos fantásticos a partir de Paulo. Eu gosto muito de ler as cartas de Paulo. Então, você pode se aprofundar um pouco mais lá. Tá bom, Leandro? Então, Romanos 7, 19. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. A Maria Clarice, lá de Petrópolis, também sempre com a gente aqui, né, Clarice? Obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua audiência, por você perder seu tempo aí, né? Acho que perder não, ganhar, né? No seu tempo, escrevendo, participando com a gente aqui, estando com a gente. Muito obrigado. E o Michel já colocou a musiquinha de fundo para eu calar a boca. Me vou calar daqui a pouquinho, tá, Michel? Só um pouquinho. Acabou o nosso tempo. Então, a hora do agradecimento ao Sérgio, mais uma vez aqui, por estar conosco, por vir aqui, ele vem lá de Bangu para dividir um pouco desse seu conhecimento aqui com a gente. Ao Michel na técnica, obrigado. Às Sheilas, lá no telefone também hoje, muito obrigado. E a você que está aí do outro lado, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, muito obrigado por tudo. E os amigos do Facebook, hoje ou amanhã, nesse final de semana ainda, eu entro lá e converso com cada um de vocês, respondo a cada questão de vocês. E se eu não souber, eu trago para a semana seguinte, para sexta-feira que vem, o nosso convidado aqui responder vocês. Tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um abraço grande. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você. Rádio Rio de Janeiro.